Olá, tudo bem, turma do terceiro ano? Estamos iniciando mais uma aula e relembrando aquilo que nós estudamos no ensino médio, no primeiro ano, que foi a matéria do quarto bimestre, que foi o assunto sobre agropecuária. E nós vimos os sistemas, as formas e também nós estudamos sobre os recursos naturais que são provenientes da agricultura e da pecuária. Nessa aula de hoje, nós vamos relembrar esse estudo através do módulo número 7. Pegue a sua apostila, e vamos estudar lá da página número 10 até a página número 16, que você vai observar o assunto que nós vamos estudar sobre agropecuária, extrativismo e recursos minerais, recursos naturais que são voltados exclusivamente para o homem. E antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que o bom Deus possa nos iluminar para termos essa aula com o entendimento que venha do Senhor e que nós possamos ter a tua paz, o teu amor, a tua presença no nosso coração. Cuida de nós, também dos nossos familiares e obrigado pelo recesso escolar que nos concedeu e agora estamos preparados para continuar o conteúdo do terceiro bimestre. Que o Senhor possa presente nesse momento. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu falei para vocês, nós tivemos dia 7 de setembro, o Dia Nacional da Independência Brasileira, e dia 8 foi a padroeira de Curitiba. Então, nós não tivemos aula nesses 2 dias. E a aula de hoje, uma semana curta, né? A aula de hoje vamos então trabalhar sobre a questão da agropecuária. Né? E você pode observar nessa figura que no nosso desenvolvimento na agricultura e pecuária é um dos fatores que vai tendo um maior crescimento no Brasil e também no estado do Paraná. Nós podemos observar o seguinte, alguns itens. A vida sedentária se tornou ainda mais real a partir do momento em que o ser humano passou a dominar as técnicas relacionadas à agricultura e à pecuária. Para isso, também foi necessário o desenvolvimento de habilidades para a construção de equipamentos agrícolas ou ferramentas que se desenvolveram sucessivamente a partir de pedras lascadas, pedras polidas e metais. A constante observação da natureza conduziu ao plantio de alimentos antes obtidos apenas por meio da coleta. Trouxe também a possibilidade da domesticação e criação de animais em cativeiro, reduzindo a prática da caça. O desenvolvimento da agropecuária, bem como os excedentes dessas produções, levaram posteriormente ao surgimento dos primeiros povoados e das grandes civilizações. E aí nós podemos colocar o primeiro item, chamado agropecuária. E o que é os estudos voltados à agropecuária é o que? Agricultura e pecuária. O que significa agricultura? Agricultura é o cultivo do solo. E a pecuária é o que? É a criação de um determinado animal. Então, quando você faz esse conceito de agropecuária, nós estamos falando o quê? O que é agropecuária? Então, agropecuária nós podemos colocar o conceito agro, é o cultivo, obtenção de produtos extraídos do próprio solo. E a pecuária é o que? É a criação de um determinado animal. O IBGE observa essa criação de um determinado animal, não só animais de 4 patas, como algum tempo atrás colocava os bovinos, suínos, equinos. Hoje também se coloca o quê? Aves e peixes, piscicultura, e abelhas, aviculturas, né? Então, apicultura, quer dizer, e todos isso aí é colocado no setor que nós chamamos de agropecuária. E a agropecuária é um dos pontos que mais cresce na economia do Brasil,
ok? Aí nós podemos observar alguns fatores físicos, né? Fatores físicos naturais e artificiais. Por exemplo, nós temos o fator físico natural, o clima, o relevo, o solo e a hidrografia. Agora, quando se fala em recurso, fator físico artificial, quando, por exemplo, no clima, né? No clima você pode observar assim, não tem um clima predominante para um determinado tipo de cultivo de produto, porque não tem a presença de sol ou presença de chuva para o cultivo de um determinado produto. Com isso, o homem ele tem recursos físicos artificiais. Por exemplo, o homem pode plantar em regiões de áridas ou regiões semiáridas ou desérticas, criando isso, por exemplo, em regiões de estufas, onde ele pode colocar o clima para um determinado produto que se cultiva numa determinada zona climática. Também o homem pode fazer o quê? Se não tem presença de chuvas, ele pode fazer o recurso artificial. Fazer o quê? Irrigação. Então, irrigando os produtos para o cultivo da própria localidade. O relevo, né? Nós podemos colocar o relevo, por exemplo, assim. O melhor relevo que nós podemos cultivar é o relevo planalto, de plano, né? É uma região que pode se destacar porque aí depois fica mais fácil para transitar as máquinas para a colheita, para o cultivo, para a irrigação. Mas se o homem tem um solo que não é plano, que ele é íngreme, ele pode cultivar através de quê? De jardinagem, né? Que é uma técnica agrícola utilizada para o cultivo se o solo, por exemplo, não é plano, seu relevo não é plano. Então ele pode adaptar a essa estrutura, colocando, por exemplo, em plantação em áreas de jardinagem, como é o caso, por exemplo, a plantação de videiras, no caso uvas, né? Depois nós também temos o solo. Se o solo é impróprio, se o solo é pobre para ser cultivado, o homem pode colocar o quê? Fertilizantes, adubos para o enriquecimento do solo. Por exemplo, lá no estado do Mato Grosso, os dois Mato Grossos, ou no estado de Goiás, ou na região centro-oeste, o que acontece? O solo ele é muito infértil, ele tem muita acidez. Então eles fizeram o processo da calinagem. E com isso o que aconteceu? Esse solo se torna produtivo. Então são meios que o homem pode criar, né, para adaptar-se à própria localidade. Podemos observar também, relacionado ao outro conceito, que nós tivemos a primeira revolução agrícola, né? O desenvolvimento da agropecuária passou por várias fases. Pode-se dizer que a primeira vai do desenvolvimento das técnicas agropastoris até a primeira revolução agrícola, que ocorreu na Europa entre os séculos 17 e 19, quando o esgotamento dos solos e a consequente redução da produção levaram ao desenvolvimento de rotação de cultura. E quando se fala em rotação de cultura, nós estamos dizendo o seguinte: o homem ele vai conforme o tipo do solo, a perda do nutriente, ele pode fazer o que? Rodízio na própria localidade para não tirar os nutrientes de uma determinada localidade. Então isso foi a primeira revolução revolução agrícola que ocorreu. Nós também temos a segunda revolução agrícola, que foi a moderna, né, entre o fim do século XIX e o início do século XX, que ocorreu com o advento de novos procedimentos e a utilização de fertilizantes e produtos químicos na agricultura. Como nós podemos observar, a segunda revolução agrícola, que é chamada moderna, ela é importante porque ela vai ter o quê? A utilização voltada exclusivamente para o mercado. Tem que ser produtos em
qualidade e produtos de quantidade. Por isso que é usado esses elementos como fertilizantes, agrotóxicos, sementes selecionadas, adubos, para que possa ter o quê? Quantidade e qualidade de produtos. Então isso é a segunda revolução agrícola, que nós chamamos de moderna. Agora nós também temos o que conhecemos como monocultura, né? E policultura. Quando você fala em monocultura e policultura, o que nós podemos dizer? O que significa monocultura e policultura? Então, monocultura significa o quê? Caracteriza-se pelo cultivo de um único tipo de alimento, pelo acentuado desgaste do solo e pela redução da biodiversidade local, ou seja, monocultura, cultivo de um determinado produto. Quando se fala em policultura, integra o cultivo de vários alimentos em uma propriedade, proporcionando um melhor aproveitamento do solo devido à redução da absorção contínua de nutrientes específicos comum à monocultura. Então, o Brasil ele realiza os dois tipos de cultivo, monocultura e policultura. Monocultura são, por exemplo, plantações em grandes áreas que é voltado, por exemplo, trigo, soja, principalmente agora no estado do Paraná, que está sendo um dos elementos favorecentes da economia, da agricultura do Paraná, é a plantação de soja, um único produto. E policultura é voltado mais para a produção de vários produtos para o mercado interno. E a monocultura é voltado mais para o mercado externo. Depois nós também temos o que nós conhecemos como latifúndio e minifúndio. Lembra essa expressão latifúndio e minifúndio? Latifúndio, quando nós falamos, grande propriedade rural, né? Latifúndio, grande propriedade rural, e minifúndio, pequena propriedade rural. E essa grande propriedade rural que nós chamamos de latifúndio, ela é específica para as grandes propriedades e para grandes voltado para a economia externa. E o minifúndio voltado exclusivamente para o nosso mercado interno, por ser pequenas propriedades. Aqui nós podemos observar as revoluções agrícolas, né? Na primeira foto, estou passando o mouse, nós temos o que? Uma produção chamada de policultura, vários produtos sendo cultivados. Nós temos um aqui, temos outro aqui, outro tipo aqui, temos vários produtos nessa figura. Agora nessa aqui nós temos o que nós chamamos de monocultura, que é o cultivo de um único só produto. Aqui nós temos latifundiários, grandes propriedades rurais, e aqui nós temos o que nós chamamos de minifúndio, pequenas propriedades locais. Esse minifúndio para o mercado interno e latifúndio para o mercado externo. Vamos ver alguns sistemas agrícolas que nós temos, por exemplo, no espaço do Brasil e também no mundo todo. Já que estamos estudando o Brasil, vamos focalizar sobre essa cultura. Primeiro nós temos o que nós chamamos de plantation, né? Lembra desse termo plantation? É o que? O que significa plantation? É produção de monocultura em larga escala voltada para o mercado externo. E esse plantation são especificamente da zona tropical que nós temos no Brasil, em que é cultivado produtos que não temos no clima temperado, como por exemplo abacaxi, uva, morango, laranja, etc., que são produtos cultivados em áreas de plantation, principalmente na zona de clima tropical, e é voltado para o mundo da exportação, né? Também nós temos o processo também chamado de jardinagem, né? E o sistema de jardinagem é o sistema típico do sul e sudeste asiático, praticado em pequenas propriedades, com predomínio de mão de obra familiar. Em países como o Japão, as pequenas propriedades aplicam insumos que permitem
boa produtividade e aos excedentes proporcionam melhores condições de vida aos agricultores. Também nós temos uma outra composição que é chamado de itinerante. Essa agricultura itinerante é a agricultura voltada exclusivamente, que nós chamamos aqui no espaço da América Latina, da África, chamado como roça, que é cultivado em países de clima tropical. E essa agricultura muitas vezes é uma agricultura voltada para o própria região, né? Um produto de subsistência, é um produto exclusivamente para o mercado interno. Quando se fala, por exemplo, em agricultura de sistema chamado intensivo, né? O que nós podemos falar de agricultura de sistema intensivo? E nós podemos observar que a agricultura intensiva é aquela que emprega maior quantidade de máquinas, adubos e defensivos químicos. Portanto, é aquela que recebe maior capital. Nessa linha de pensamento, podemos dizer que é praticada mais nos países ricos. E quando se fala em extensivo, as aplicações de capitais para a produção são muito pequenas ou inexistentes. Dentro da agricultura extensiva, os resultados esperados são baixos, uma vez que não se empregam máquinas e sementes selecionadas. E é voltado para o fator da agricultura do mercado interno. Então, nós podemos observar nessa composição que acabamos de colocar que plantation é agricultura voltada para o mundo da exportação. Principalmente é feita em países de clima tropical. E o Brasil produz esses produtos do plantation, como abacaxi, laranja, etc., e que são enviados para os países de clima temperado. Jardinagem já é típica de locais como, por exemplo, o sul e o sudeste asiático, e no qual é voltado para o cultivo de um único produto e é voltado para o mercado interno. Quando se falamos em itinerante, é aquela agricultura que é praticada também na zona de clima tropical, exclusivamente, por exemplo, na África, na América Latina, e itinerante também nós chamamos de roça, e é voltado para o local. E esse itinerante tem um problema que muitas vezes o cultivo do solo, né, o cultivo de um determinado produto nesse solo vai arcar com consequências negativas, tirando todo o nutriente. Quando se falamos em sistema intensivo, é aquele sistema que é voltado para grandes áreas latifundiárias, com mecanização, adubo, fertilizantes, enriquecimento dos solos, boas sementes, e é voltado a esses produtos de quantidade e qualidade para o mundo da exportação. E quando falamos em extensivo, é aquela agricultura que é de subsistência, não é utilizado técnicas e é voltado mais para os países chamados subdesenvolvidos. Tá? E aqui nós podemos observar esse tipo de atividade. Temos o plantation, que é um cultivo de um único produto em clima tropical, e a jardinagem, uma nova técnica, você pode observar, né, e de escadinhas, que é plantado, cultivados principalmente no sudeste e o sul do continente asiático. Tá? Vamos agora então para a pecuária. O que nós podemos observar da criação da pecuária? Nós podemos falar o seguinte: a pecuária, como nós sabemos, é um determinado tipo de criação de um determinado animal. Como eu falei no início, o IBGE, há muito tempo atrás, colocava a criação bovina como sendo a pecuária. Mas com o passar do tempo, o homem ele foi vendo que tem outros recursos utilizados na pecuária que dão grande desenvolvimento econômico e são vendidos principalmente para alguns outros países. E atualmente nós temos a grande parceria com a China, que compra o quê? Carne bovina, carne suína, temos aves, no caso avicultura, e vai grande quantidade para a China e também para os países arábicos da Península Arábica. Também nós temos a criação de peixes, a piscicultura, e
a criação de abelhas, apicultura. Então, são elementos que vão fornecer que a atividade econômica nessa criação que nós chamamos de pecuária. E aí nós podemos observar com vocês, por exemplo, a pecuária intensiva e a extensiva. A pecuária extensiva, né, é aquela, por exemplo, que ela vai ter o quê? Os animais são criados amplos espaços e ficam expostos ao quê? Às condições naturais. E já a intensiva é aquela que é o quê? Voltada exclusivamente para ser criado numa determinada localidade fechada. A China, como falei para você, na reportagem que ocorreu na semana passada, nos diz que a China está comprando muitos produtos da pecuária intensiva. Até lá na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, eles criam a pecuária suína. E para você entrar lá, você tem o quê? Um grande processo na questão de higienização para não prejudicar a carne suína. E eles vão ter, essa criação suína vai ter, por exemplo, um espaço de climatização, alimentação controlada, né, por nutricionistas para a engorda ter melhor processo da carne, luz artificial, tudo chamamos de pecuária intensiva. E isso é o que a China, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e alguns países europeus querem uma pecuária chamada intensiva, porque a pecuária intensiva é aquela de boa qualidade, criado, por exemplo, em local pequeno. Temos então dois tipos, né? Gado bovino e gado leiteiro. Logicamente o gado bovino é o gado que vai proporcionar a carne, o corte, né? E ela é voltada exclusivamente para a venda desses países que eu já citei, como a China, que é um dos grandes maiores consumidores da economia brasileira da carne, é a China, no caso carne bovina. E o gado leiteiro, ela é voltada exclusivamente para a produção de leite e fica internamente no nosso espaço. A avicultura, criação de uma determinada ave, né? E como eu falei para vocês, essa ave ela é voltada exclusivamente para os países islâmicos, no qual eles não consomem carne suína. Então, por isso que a nossa avicultura em grande quantidade vai para eles. O Japão também compra muita carne avicultura. Então eles querem pedaços, partes da ave que forneça condições propícias à saúde. Então, lógico, a avicultura também é uma criação de pecuária intensiva, de forma voltada de alimentação, ração, luz, climatização, tudo para que essa carne seja bem acessível para o consumidor japonês, por exemplo. Também nós temos a suinocultura, como eu já falei para vocês, a criação de suínos, que vai muito para a China, né? Ovinos e caprinos. Esses ovinos e caprinos basicamente fica muito mais no nosso mercado interno, já que ovinos ele é uma criação voltada exclusivamente, no primeiro lugar, nos países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, que produzem carne de boa qualidade nessa localidade, né? E o Brasil ele está trabalhando com isso, principalmente ovinos na região sul do Brasil e caprinos em região nordeste brasileira. Também nós podemos observar o equinos voltado para a criação de cavalos para esporte, mas a França também ela compra a nossa carne de cavalos, né? Aqui você pode ver uma criação de pecuária intensiva, no qual vai ter a iluminação, vai ter o local onde o animal vai ficar fechado, vai ter a ração exclusiva para ele, a alimentação. Então ele fica aqui num local pequeno para ter a sua própria formação das atividades de bom rendimento da carne desse animal. Agora vamos observar com vocês a agropecuária empresarial, lá na página número 12. O que nós podemos observar desse contexto
agropecuária empresarial. Primeiro nós chamamos de intensivo, né, que é aquela que é necessário um planejamento adequado à realidade da empresa, montando um sistema de produção que reduz o quê? Os custos. Isso inclui o quê? Uma produção em escala industrial de acordo com a realidade do proprietário. E um tipo de formação de exemplos podemos colocar como agropecuária empresarial seriam os famosos belts, que são realizados, por exemplo, nos Estados Unidos, como, por exemplo, podemos identificar o belts de trigo, de milho, algodão, a produção do leite, de hortifrutigranjeiros, né, que temos nessa região, que são agriculturas voltadas para o empresarial, né? Modernização do rural. Nós temos a aplicação do GPS, né, que é esse sistema de posicionamento global, que é apoiado na tecnologia de ponta. A correção do solo é feita com auxílio de quê? De tratores equipados com GPS. E isso vai fornecer o quê? Através de via satélite. Esse GPS é tão, como nós temos aqui no estado do Paraná, essa atividade que é voltada para o GPS. Então o GPS como está tendo muita saída a produção de soja no estado do Paraná, eles não têm tempo para a colheita, porque agora é tempo da colheita. Então eles estão colhendo aqui durante o dia e colhendo à noite. E não se perde porque através do GPS, o GPS vai indicar o local onde tem melhor produto para ser colhido no momento. É a tecnologia voltado para o GPS. E essa que nós chamamos de agricultura de precisão. Nessa agricultura que é utilização do GPS no dia a dia. Então essa é uma agricultura moderna. Quando se fala em grandes propriedades, em geral a modernização dos países subdesenvolvidos ocorre em grandes propriedades, nas quais a prática da monocultura é frequente e direcionada ao quê? Ao mercado externo. Então essas grandes propriedades que nós temos no Brasil são grandes propriedades voltadas para usar o GPS, que é uma agricultura de precisão, vai ter o que? Quantidade, qualidade de produtos de necessidade que vai para o mercado externo e voltado monocultura, um cultivo só, como por exemplo, hoje nós estamos no Paraná colhendo grande quantidade de soja, e voltado para o mercado externo. Agora temos também alguns subsídios. Esses subsídios são recursos repassados por governos, geralmente de países desenvolvidos, que complementam a renda dos produtores agrícolas e possibilitam a redução dos preços dos produtos, ampliando a competitividade no comércio mundial. Nós também podemos observar o protecionismo, né? É a política tributária de elevação de impostos sobre produtos estrangeiros concorrentes de itens semelhantes produzidos no próprio país, como as atividades que vão concorrer com os produtos no mercado externo. Também continuando, nós temos o processo da modernização rural, que é chamado a mecanização. E essa mecanização, você pode observar que ela é típica, por exemplo, de aplicação na agricultura comercial. Então, eu vou ter o quê? Máquinas para cultivar, máquinas para arar a terra, máquinas para colocar o quê? A própria semente, máquinas para adubar o solo, máquinas para irrigação, máquinas para a colheita do produto, para separar o produto, né? E depois começa todo o ciclo. Então, essa modernização rural, ela está voltada para essas máquinas. E essas máquinas, como falamos, a agricultura de precisão, utilização do GPS em grande quantidade. Agora também, nessa agricultura moderna, nós também podemos observar que temos o processo transgênico, né? E o processo transgênico que você pode observar foi a partir da década de 1970 que foi observado que eles começaram a modificar a estrutura da semente de um determinado produto para que esse produto tivesse o quê? Qualidade e
quantidade na praça, porque logicamente a modernização rural ela tem que gerar lucro para o comércio. Então o homem começou, para que o produto fosse rápido, que fosse eficiente e de qualidade, eles começaram a trabalhar com a semente, com o produto, chamando-se transgênico. E aí nós podemos observar que todo esse processo nós chamamos de OGM, que é organismos geneticamente modificados. E isso vai o quê? Modificar a semente que é produzida numa determinada localidade para ter o que? Bons recursos, né, economicamente. E aí ter produtos de qualidade. E essa agricultura orgânica, nós podemos observar que essa agricultura orgânica ela é voltada principalmente para a venda de hortifrutigranjeiros cultivados geralmente em pequenas propriedades, com controle biológico de pragas. E os cuidados especiais com a agricultura orgânica também contribui para o aumento da demanda de trabalhadores, ocorrendo elevação dos custos em determinados produtos. Embora os alimentos orgânicos sejam mais caros e normalmente de aspecto inferior aos produzidos com agrotóxicos, o consumo cresce a cada ano devido ao benefício para a própria saúde. E nós também temos o processo da agroindústria, que é a agroindústria que vai analisar os hábitos alimentares nas últimas décadas e foi o que? Os enlatados, os alimentos, produtos ou semi-prontos e as bebidas de vários gêneros ocupam parte considerável do orçamento familiar, formando então essa atividade da transformação dos produtos. Então, dentro da questão da modernização rural, nós temos essa agricultura de precisão. E essa agricultura de precisão utiliza-se muito o GPS, que são máquinas controladas por satélites. Mas nessa agricultura também utilizamos produtos transgênicos, que vai ser o que? Produtos modificados pela própria Embrapa, que é uma empresa brasileira de produtos agrícolas, que vai ver melhores condições de semente para se adaptar a qualquer tipo de solo e qualquer tipo de clima no próprio espaço brasileiro. E aí, esse produto ele é voltado exclusivamente para o mercado. Então tem que trabalhar com solo, que tipo de adubo vai colocar no solo, né, para ter melhores nutrientes, ver elementos que poderão acabar com as pragas do local. E isso entra no contexto da modernização rural. Também temos a agricultura orgânica, que ela é um processo muito mais caro à venda, mas é de melhor qualidade para o próprio homem, e a agroindústria é essa transformação dos produtos para ser consumido, né? Quando você vai comprar uma lata de milho, uma lata de ervilha, né, ou azeite, são o que? Processos que ocorrem a transformação na questão agroindústrias, né? E aqui nós podemos observar esse tipo de colheita de produtos que são máquinas controladas pelo processo do GPS. E aqui nós temos uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, um cultivo que nós chamamos de policultura, vários produtos sendo cultivados no mesmo local. Aí nós temos o plantation, que é essa atividade de abacaxi, que é voltada principalmente para a região do centro-oeste. Temos uma grande produção de abacaxi, que é do clima temperado, voltado para o mundo da exportação. Aqui na região sul e sudeste asiático, principalmente o processo da plantação da risicultura, o cultivo do arroz, que é feito em jardinagem. Também vamos agora ver com vocês lá na página número 15 alguns problemas relacionados à nossa agropecuária. Quando falo a nossa, porque nós estamos falando referindo ao nosso espaço Brasil e também estamos referindo ao espaço mundial. Então nós temos problemas por causa do problema devido àqueles fatores físicos que eu iniciei a aula, como fatores, por exemplo, o tipo de clima, né? Se é propício para um tipo de cultivo de produto, a falta de chuva, a falta, por exemplo, de nutrientes, se o solo é desgastado, se é compacto. Então o homem, ele muitas vezes,
prejudica o meio ambiente e vai ocasionar um espaço improdutivo nas atividades chamadas agropecuárias. E nós podemos observar alguns elementos tais como o agrotóxicos, né, que produzem grande quantidade de elemento para a produção dos produtos, mas ela vai reduzir a fauna e a flora até contaminar o que? As águas subterrâneas dos corpos d'água superficiais. Então o agrotóxico ele vai ter um ponto positivo e um negativo, mas o negativo é o maior por causa que ele vai reduzir a fauna e a flora, contaminando essas águas do local que está sendo cultivado determinado produto. A compactação dos solos são o que? É outro problema que ocorre através de equipamentos agrícolas, através do que? De máquinas pesadas que muitas vezes vão o que? Compactar o solo, não dando um solo produtivo. Desertificação é resultado direto de práticas agropastoris inadequadas em regiões com baixo índice de chuvas. A arenização é um processo comumente confundido com a desertificação e ocorre em regiões em que não existe problema de escassez de chuva, mas que são diretamente associadas às práticas agropastoris em terrenos com solo muito finos, situados acima da camada arenosa. O cultivo ou pastoreio permite que a areia aflore a superfície e o vento passe a transportar os grânulos formados de área arenizada. O desflorestamento é um dos grandes problemas que nós estamos tendo nos espaços das atividades da agricultura, né? E esse desflorestamento vai provocar o quê? Tirando os nutrientes do próprio solo. Doenças emergentes do campo. Nós temos algumas doenças emergentes do campo que nós podemos observar, que é voltado, por exemplo, à febre aftosa, né? Podemos observar essas infecções emergentes que ocorrem e isso vai proporcionar o que? Um espaço de problemas para a própria criação desses animais. E nós podemos observar em países periféricos como a moléstias parasitárias, malária aftosa, tuberculose, leptospirose, né, a dengue, cólera, etc., que são problemas que podem ocorrer também para esses animais e também para a agricultura. Essa febre aftosa, como exemplo dessas doenças emergentes, temos a febre aftosa, doença contagiosa que ataca principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos, ou seja, são os principais animais que têm voltado para o mundo da exportação. Aí nós podemos observar o uso de agrotóxicos no Brasil. 20% o Brasil consome de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Em menos de 15 anos, o país aumentou em 135% o consumo de agrotóxicos, passando de 170 mil toneladas e nos anos 2000 para 500 mil toneladas em 2014, conforme a proposta observada pelo IBAMA. E agrotóxicos no Brasil recebe 60% da redução do ICMS, redução total do PIS, né, do CONFINS e do IPI, e estima-se apenas o estado de São Paulo deixou de arrecadar cerca de 1 bilhão, né, de reais devido a esse movimento de agrotóxicos. Aqui, esse tipo de figura que você pode observar é onde o solo fica compacto, então não é improdutivo para o cultivo de produtos agrícolas, porque o solo se torna rígido, solo duro. Aqui nós temos o processo da arenização, né? Aqui nós temos também o processo de desertificação. Aqui temos então essas vacinas que são voltadas para a febre aftosa para esses animais, né? E esses animais eles vão receber esse tipo de vacinação para não ter esses vírus que poderão contaminar a carne do animal. Aqui nós podemos observar que quem são os membros que vão ter esse tipo de vacinação, que está tendo totalmente o controle, o Brasil está bem controlado relacionado a esse contexto. O estado do Paraná é um dos grandes produtores do Brasil e que produz aqui no Brasil o quê? No Paraná, cana-de-açúcar, algodão, arroz, soja, milho,
trigo, feijão, banana, mandioca, café, madeira, bovinos e suínos, que são os principais produtos que são cultivados na região do estado do Paraná. Próximo assunto, vamos trabalhar sobre a questão demográfica, né? Da página 17 e 20. E você, para o dia 14 de setembro, você vai realizar uma atividade que eu vou colocar na plataforma do Eclass, que são exercícios do arquivo do Word. Não vão mandar para mim atividades da apostila, e sim do arquivo do Word. Tá? No mês de agosto, tem pessoas que enviaram para mim atividades relacionadas à apostila. Não, a apostila é para você fazer. Na apostila tem todas as respostas, tem um gabarito. Mas as atividades avaliativas do mês de setembro, eu vou enviar, estou enviando nesse arquivo, né, do Word, 20 questões relacionadas ao assunto que nós estamos vendo na apostila número 2. Tá? Faço essas atividades e muita gente já com nota muito boa, porque já fez a atividade do mês de agosto e agora falta o mês de setembro, que é no dia 14 de setembro, a observação dessa atividade. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você ricamente. Ao você observar o roteiro da plataforma Eclass, veja lá que tem o arquivo do Word e abaixe o arquivo e só pode mandar só a resposta como você fez anteriormente, no dia 14 de setembro, recebimento dessa atividade. Que Deus abençoe e vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e também aos alunos do terceiro ano. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar você ricamente. Até a próximo encontro.